Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, analisando o comportamento dos preços no mercado do boi. Desde a semana passada, a gente já vem trazendo aqui para vocês informações de que existe uma oferta de animais aparecendo. Agora, a gente ainda não conseguiu mensurar o tamanho dessa oferta e nem o impacto dela para a formação nos preços da arroba. Mas parece que essa tendência ou essa situação continua e já tem aí um movimento de teste por parte dos frigoríficos. Para nos ajudar a entender melhor, Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, aqui com a gente, direto lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Bem-vindo, Iberville. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Dá para dizer que é uma semana de testes aí para os preços da arroba, Iberville? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer, Alexander. Alexander, o que nós temos observado é esse acréscimo de oferta, como você ponderou, não é um aumento expressivo, mas demonstra a proximidade daquele período que todo mundo conhece, que é o final de safra. E então os frigoríficos têm testado o mercado, houve um ajuste negativo na nossa referência hoje, mas nós não podemos dizer que o mercado perdeu a sustentação ou que é um movimento que vai ter muita força. Os frigoríficos estão testando o mercado, porque estão com margens apertadas e o objetivo do frigorífico é comprar mais barato a matéria-prima. Então, eles têm testado, conseguido, em algum grau, as escalas não estão apertadas, elas melhoraram um pouquinho, mas não estão confortáveis também. Confortáveis não, elas estão em um patamar que permite a pressão de baixo, mas elas não estão excessivamente alongadas. E aí nós temos a quarta-feira, o feriado da quarta-feira, que acaba sendo um dia menos de negociação e pode fazer com que os frigoríficos testem um pouco menos o mercado e fiquem um pouco mais ativos nas compras nos dias que sobram na semana, né? Muito bem, vamos entender essa pressão. Você disse que já teve modificação nos preços, Iberville. Isso. A nossa referência à vista ela está em R$ 309,50, isso livre de fundo rural, e isso considerando o mercado doméstico, os bovinos para mercado doméstico. E aí nós temos o ágio aí que segue colocando valores acima para os animais negociados com destino à China, que são aqueles animais até 30 meses. Mas essa pressão, ela foi de quanto? A diferença em relação à semana passada? Em relação ao fechamento da semana passada, se não, foi R$1. Eu não tenho a variação em mãos aqui, mas eu creio que tenha sido um ajuste de R$1. De R$1. Coisa de 310, 300, acima disso na semana passada. Isso, exatamente. Isso livre mercado doméstico. Só essa ressalva, porque às vezes outras referências englobam um pouco mais os animais para exportação também. Eles entram com mais peso e aí tem essa diferença. Então, só para deixar isso alinhado. Muito bem. Agora, o Iberville, isso é uma frequência maior em São Paulo ou as demais praças também já tem esse teste acontecendo, digamos assim? Alexander, hoje nós tivemos ajustes negativos em Dourados, Mato Grosso do Sul, sudeste de Rondônia e norte do Tocantins. Mais ajustes e sem grande pressão, em via de regra. Começo de semana com um ritmo lento de negócios, os pecuaristas acabam frente a uma pressão de baixa em época de pastagem, o efeito dela é um pouco diferente da pressão de baixa que ocorre na época do confinamento. É um teste mesmo, né, Iberville? Exatamente. Embora o período seja de diminuição de qualidade das pastagens, essa diminuição ocorre de maneira gradativa, diferente de um confinamento, que a opção por manter esse gado em engorda tem um custo de diária ali bem superior
a manutenção em pastagem. E como é que foi esse aumento de escala? Foi importante? Você falou que não é nada muito impactante, mas enfim, é uma evolução do que a gente vinha tendo, certo? Isso, as escalas atualmente atendem em torno de 6 dias de abate, o que não é uma escala apertada, mas não é dos períodos mais longos de escala também. Então aí tem dois fatores, ou essa oferta não está tão alongada, não está tão grande, o que é o que nós acreditamos, que é o que a gente tem observado, aumentou, mas não está tão grande, e outro é o próprio posicionamento dos frigoríficos. Se eles acreditam que o mercado vai ceder um pouco, não há também a necessidade de alongar demais as escalas. Mas eu ficaria com a primeira opção. Eu acho que não está havendo aí uma oferta suficiente para que esses frigoríficos alonguem muito mais a escala, e mesmo com um cenário um pouco mais promissor aí para eles, para a compra de matéria-prima, não há espaço para muita queda ou para muitos testes de maneira mais abrupta. A tendência agora é de um mercado um pouco mais pressionado nas próximas semanas. Isso já é a expectativa, nós temos comentado, isso é normal, né? Uhum. É a época do ano. Mas você lembrou que tem o feriado da semana. De que forma que o feriado inibe essa continuidade ou essa pressão mais forte aí por parte dos frigoríficos, Iberville? O feriado, Alexandre, normalmente o feriado tem dois efeitos. Um, ele ajuda no consumo, e o outro, ele atrapalha na compra de gado. O ajudar no consumo, como a gente comentou um pouquinho antes de entrar aqui, ele está uma coisa um pouco subjetiva, porque a gente tem essas paralisações, essa diminuição de funcionamento de estabelecimentos, etc. Então, o efeito positivo sobre os feriados, sobre o consumo nos feriados, ele está um pouco relativizado. Mas quando a gente pensa na compra de gado, realmente é um dia a menos de negociação, e isso faz com que o frigorífico tenha um dia a menos para manter o seu ritmo aí de abate, de produção de carne para os próximos dias, o seu horizonte de negociação. Muito bem. Bom, de qualquer forma, então, a gente tem esse cenário de oferta aumentando, formando escalas, e essa tentativa do frigorífico de testar novos patamares de preços. Tem conseguido, no primeiro momento, de uma forma muito pequena, mas já tem mudado aí alguma coisa na relação da comercialização, mas ainda não dá para bater o martelo se há uma condição que veio para ficar ou não. A gente precisa ver o que vai acontecer nos próximos dias, certo? Isso, Alexandre. Só mais uma ponderação relacionada a esse final de safra. Nós temos o efeito da retenção de fêmeas, com esses preços da reposição que estão historicamente altos. Então, isso aí gera um investimento na cria, que já não é novidade, mas lembrando que em março e maio, esse começo de ano, o período no qual mais fêmeas são abatidas. Então, se nós temos uma retenção de fêmeas, nós vamos mandar menos fêmeas para o gancho esse ano, ao que tudo indica, é esse o momento em que elas vão fazer mais falta. E isso não quer dizer um final de safra de alta, mas possivelmente um final de safra mais enxuto do que seria em um ano aí de descarte, um ano mais próximo na média. Porque só entendendo então, o que compõe as escalas é esse animal de pasto que tem a pastagem debilitada e que precisa ser colocado no gancho, e mais as fêmeas que tradicionalmente preenchem as escalas nesse período. O que você está dizendo é que talvez a participação de fêmeas esse ano seja menor. Isso. Nós temos, tipicamente, os picos de abate de fêmeas ocorrem em março e maio. Março, principalmente devido à saída das fêmeas da estação de monta, né, o diagnóstico de gestação e manda para o gancho, e maio são as fêmeas desse período todo. Algumas que saíram do diagnóstico de gestação e ficaram em algum tempo em engorda, outras que já vêm com esse destino direto, sem passar pela reprodução, que são as novilhas, etc. Então, mas são os dois momentos de maior oferta de fêmeas no ano. E se nós estamos em um ano que muito provavelmente vai ser de retenção, é um fator que pode amenizar essa chegada de gado no final da safra. Tanto é quando a gente faz uma sazonalidade de preços, as curvas de preços, o efeito do final de safra sobre o mercado em anos de descarte é muito mais expressivo do que em anos de retenção de fêmeas. Como assim? Dá um exemplo para a gente. O quanto o mercado cede em abril e maio, quando a gente pega a média dos anos de descarte, ou seja, a média daqueles anos nos quais houve desinvestimento, um aumento do abate de fêmeas,
essa pressão de final de safra ela gera desvalorizações maiores do que nos anos nos quais nós temos retenção. Na média dos anos de retenção de fêmeas, a movimentação de preços entre abril e maio, ela beira quase a estabilidade. Num horizonte histórico, claro, que nós não tenhamos tido anos de queda em anos de retenção, mas a média dos anos de retenção, ela praticamente é um final de safra estável. Quando você não tem essa condição, aparece mais animais e a tendência de preço mais pressionado. Isso, nos anos de descarte, de pouca atratividade, e na média dos anos acaba ficando também um final de safra mais pronunciado do que na retenção. A retenção, esse final de safra, ele passa, não passa batido, mas ele passa de maneira bem mais otimista para quem tem gado para vender. Boa. Legal, então a gente entendeu nesse primeiro momento a questão da oferta, o aparecimento dessa oferta, o alongamento das escalas e a consequência disso para os preços. Nesse momento está na fase de teste. Quando você acha que a gente consegue dizer que realmente a gente vai ter um novo patamar de preços aí para o boi? Ou para o animal? Alexander, eu acredito que o mercado ele siga testado daqui por mais algumas semanas. Maio normalmente é o mês que a gente considera que seja o final, o final não, é o pico da safra, né, que é o final da safra de capim, mas é o pico de oferta. Então eu acredito que haja espaço para essa pressão do lado da oferta, ou para esse um pouco maior, para esse conforto um pouco maior da indústria. Não é bem a palavra certa, conforto, porque não está fácil de comprar gado, mas essa melhoria por mais algumas semanas. Só que aí nós, nos aproximando do final de mês, já temos um lado positivo ali do lado do escoamento. Então o começo de maio ajuda um pouquinho no escoamento, nós temos o auxílio emergencial tendo a sua parcela de colaboração. Então eu acredito em mercado testado aí daqui até maio, mas o patamar e a efetividade desses testes, o patamar de preços e a efetividade desses testes, ela está num equilíbrio muito tênue aí, desse escoamento lento, mas com uma oferta curta. Então, e exportações em bom ritmo. Então nós temos menos produção de carne, mais exportações, isso deixa menos carne no mercado doméstico. Menos carne no mercado doméstico para um consumo abalado. Então, esse equilíbrio com menos carne para ser escoada, ele tem ocorrido, tanto é que houve valorização na última semana no mercado atacadista de carne sem osso. Os preços subiram 1%, com destaque para os cortes de dianteiro, que subiram 2,3%, e os cortes de traseiro subiram 0,7%. Isso no mercado sem osso. No varejo subiram 0,5%. Isso demonstra que mesmo com essa situação de economia fraca, os cortes, os preços, eles têm conseguido se manter. Por quê? Porque a oferta está muito curta. Então, esse é o ponto esse ano principal. E aí outra ponderação que a gente pode fazer é que as proteínas alternativas, o frango e suíno, eles deram uma recuperada importante nos últimos dias. Em 7 dias, importante não, surpreendente até, quando a gente pensa em suíno, que subiu mais de 26% a carcaça suína. A carne de frango subiu ali na casa de 6%. Então... Isso em quanto tempo, Iberville? Em 7 dias. 7 dias? A carne suína realmente ela teve um salto importante. E aí a gente tem algumas ponderações, que é o nível de preço da ração, né, do milho. Suínos e aves, eles têm como principal componente de custo, de longe, a nutrição, e dentro da nutrição, de longe, é o milho. Então, nós temos esse efeito de os custos maiores gerando ajuste de produção dessas proteínas que tem um ciclo curto, ou seja, uma resposta rápida a esses custos, principalmente o frango, mas no caso do suíno as exportações estão ajudando. Então, essa resposta ela vinha sendo desenhada há alguns meses. Essa piora da relação de troca entre carne suína e milho. Aqui pensando na carne suína, porque pensando já na integradora, né? Que vende a carcaça e não vende o animal como a gente está acostumado na bovinocultura. Então, essa relação de troca ela está apertada e tem gerado ajustes. No caso da suinicultura, as exportações seguem muito fortes. Houve um aumento aí de mais de 50% no começo de abril. Na verdade, 55% no volume médio diário no começo de abril, na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, quando a gente associa
esse ajuste de produção, as exportações em bom ritmo, principalmente para carne suína, mas carne de aves também subiu 22%, não subiu pouco. Então, isso gera essa valorização diminui aquele efeito de competição que a dona de casa observa lá na gôndola do supermercado. Então, ela chega para escolher, ela olha, o efeito de competição mais importante é com a carne dianteiro, que já é uma carne de menor valor agregado. Então, esses preços estando mais próximos, diminui a migração de consumo de quem estava ali pensando na carne bovina, mas via um frango muito mais barato. Agora ele está mais barato, mas está menos barato. Então, uma parcela do consumo é defendida para a carne bovina. Claro que isso é tudo dinâmico, né? Mas só para a gente ter como comparação, o boi também subiu nesses últimos 7 dias? A carne bovina subiu 1% no atacado sem osso. Então, 1% carne bovina, 6% carne de frango e 26% carne suína, demonstra essa diminuição da vantagem dessas proteínas mais baratas. Da competitividade, né, entre as proteínas. Seguem mais baratas, claro, mas elas estão menos competitivas. Ô Iberville, mas já deu para identificar que tem algum efeito o auxílio emergencial aí na demanda por carnes? Alexander, essa segunda quinzena, com preços em alta, esses preços aqui, no caso da carne suína nós temos as exportações colaborando bastante, mas essa alta de 6% para carne de frango, o mercado de carne bovina firme, então tem esse efeito do ajuste de produção no caso de suínos e aves, da oferta curta no caso de bovinos, mas nós acreditamos que uma parcela dessa segunda quinzena mais firme esteja relacionada, sim. Claro que é um efeito mais sutil do que foi observado ano passado, pela magnitude, sim. Tanto a abrangência, né, em número de pessoas que recebe, como pelo valor recebido, mas ajuda sim. Muito bem, e tem uma tendência ainda de liberação aí dos restaurantes, bares, enfim, né? É uma retomada também de um outro nicho de consumo, né? Sim, isso é mais um ponto que ajuda e a gente tem que acompanhar como que vai ser essa volta e esse ritmo também, porque restaurantes, bares, eles têm a questão dos estoques, né, que eles estão estocados, aí fecha do dia para a noite, então tem que saber até que ponto eles vão estar dispostos a trabalhar com estoques um pouco maiores, ou a realmente reabastecer esses estoques, ou vão manter uma compra ali de um dia para o dia seguinte, né, porque muitas vezes essas empresas estão escaldadas aí com fazer estoque e depois ter que dar um destino para esse estoque fechado. E aí tudo isso vai influenciando na própria disposição dessa compra depois. Mas não deixa de ser positivo e não deixa de ser um fator na direção de melhorar o escoamento. Legal. E a questão da exportação, Iberville? Você citou já a questão da exportação indo bem, mas como é que ela participa nessa composição de preços aí da arroba? Alexander, desde 2020 eu acho que a gente tem dois vetores, eu diria, positivos e um vetor que tem sido a pedra no sapato. Ainda assim, tivemos as altas que tivemos, né? Mas nós temos oferta curta, 2020, agora 2021, o que tudo indica vai ser ainda menor no consolidado do ano, e nós temos as exportações indo bem. Isso deixa menos carne no mercado doméstico e supera o efeito do outro fator, que seria o fator negativo, que é o consumo doméstico. Então, nós tivemos agora em abril, na média diária das 2 primeiras semanas, um aumento de 9,3% no volume médio diário de carne bovina in natura exportado, um aumento do preço médio em dólares de 7,5%, o que resultou em um aumento de 17,5% na receita média diária. Como eu comentei, aves e suínos, pensando só em volume, enquanto a carne bovina subiu 9%, carne de ave subiu 22% e carne suína subiu 54%. Então, todas as proteínas estão com escoamento positivo e a carne bovina, apesar de 9% ser uma variação importante, ainda foi a mais tímida na comparação anual. Muito bom. Meu caro,
Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações aqui com a gente. Vamos acompanhar esse mercado, vamos ver qual é o potencial de pressão que os frigoríficos têm aí sobre os preços da arroba nesse momento e se de fato tem animal aí para ser ofertado nos próximos dias. Vamos acompanhar tudo isso e ver como os preços reagem diante dessa novidade. Que, assim, para nós parece novidade, mas a época do ano deveria ser comum isso acontecer, né, Iberville? É que a gente está tão acostumado a ver uma falta de animais desde o ano passado que fica difícil de acreditar que vai ter uma mudança muito significativa aí na oferta nesse momento, né? Exatamente, Alexandre. Nós não estamos esperando uma enxurrada de bois, mas nós tivemos nós temos a chegada da seca. E aí nós temos o contraponto aí, que é a retenção de fêmeas. Então nós não acreditamos em uma oferta excessiva, mas um outro ponto, só para deixar um pouco mais complicada a equação, como nós tivemos um mercado muito firme nessa safra, também pode ter ocorrido um efeito de uma parcela desse gado ter ficado para depois. Então isso já é mais um ponto de dúvida aí. Até que ponto houve uma retenção maior do que ocorreria, ou seja, esse gado que às vezes estava programado inicialmente para março, se ele ficou para um pouquinho depois, pelos preços em alta, pelos preços firmes. Mas no frigir dos ovos, para não ficar em cima do muro, eu acredito que a gente vai ter um final de safra com aumento de oferta, mas a retenção de fêmeas se sobrepondo e gerando um final de safra não dos mais ofertados. Esse seria um resumo aí, apesar de ter complicado um pouco ainda no final aqui. Não, mas essa possibilidade é importante e até em relação a animais confinados, né? Será que vai aparecer mais animal confinado nesse momento? Se não vai, enfim, se aquele animal que estava magro lá no final do ano passado, se ele foi colocado para engorda e agora vai estar chegando aí no mercado, enfim, são pontos aí que a gente precisa observar e isso obviamente vai estar diretamente ligado aí na questão da oferta que vai aparecer nos próximos dias, seja de pasto, seja de confinamento, seja de semi-confinamento, enfim, vamos ver como é que vai ser essa oferta. É isso aí, Alexandre, tem que ir acompanhando porque o ano está mais uma vez complicado. Isso aí. Boa, Iberville, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos, é um prazer. Daí, Iberville Neto, Scott Consultoria aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Mercado Futuro sem uma direção definida hoje, a gente tem aí para abril uns 310, abril sem negociação, 310 é o mesmo patamar da última sexta-feira, 0,48%, quando teve 0,48% de queda. O maio mexeu negativamente, R$ 305,20, caiu 0,15%. O junho também mexeu positivamente, 0,11%, R$ 306,55. E o julho também subiu R$ 316,46, com alta de 0,46%. Deixa eu passar aqui para vocês o outubro, que é um vencimento importante também para a gente analisar. O outubro, 326,30, também sem alteração em relação ao fechamento da última sexta-feira. Lembrando que esse vencimento outubro chegou a trabalhar acima dos 330. A gente viu negócios nos 332, 333 reais. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira com uma queda forte, 2,13% a R$ 312,60. É o mercado, portanto, precificando esse aumento da oferta de animais e a capacidade do frigorífico de pressionar aí na hora das compras. Vamos ver como vão ficar aí os preços em relação a essa oferta que tende a aparecer e vamos ver se é uma oferta significativa aí a ponto de pressionar a cotação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.